lá, realizando o trabalho que eu sempre faço, continuo dando aula na Escola Atos, continuo também no culto de oração às segundas-feiras e faço os atendimentos lá também do projeto social que a igreja tem também, né? Então eu saí, mas com um puxadinho lá, né? Ainda estou lá, né? Queria agradecer ao pastor Luiz Fernando, né? A esposa dele está aqui, pelo convite. Agradecer também ao pastor Elinho, né? Pela confiança que ele sempre deposita em mim. Sempre estou girando as igrejas aí, né, da Academia da Fé. Já fui lá no Recreio, Niterói, já passei por todas ali para estar deixando uma palavra. Agradecer minha esposa, ela não pôde estar aqui. Eu sou pai de gêmeas, né, então é aleluia mesmo. É aleluia mesmo, meu filho. Minha irmã, nem um psicólogo dá jeito às vezes, né? E é mais ou menos isso aí, gente. Agradecer a minha esposa também. Se não fosse ela, hoje eu não seria a pessoa que eu sou hoje, tanto como homem de Deus, como também como profissional, né? Devo tudo a ela. E numa próxima oportunidade, eu sei que vai ter outra oportunidade, eu vou estar aqui e vocês vão estar conhecendo ela também, e as minhas duas pequititinhas aí também, né? Então vamos lá, gente, vamos bater um papo. Eu estava aqui, eu vou escutando louvor, vou escutando algumas coisas, o Espírito Santo vai ministrando algumas coisas no meu coração, né? Eu estava escutando esse louvor agora aqui, o último, enquanto estava o ofertório. Gente, a gente tem que ter sede e fome da palavra, você entende isso? A gente está vivenciando momentos da nossa vida aí, nessa atual geração, que quanto mais sede e fome da palavra você tiver, você vai ver, cara, sua vida vai ser transformada. Salmo 42, versículo 1. Assim como a corça suspira pela corrente das águas, assim a minha alma tem sede do Deus vivo. A minha alma tem sede do Deus vivo. Jeremias, capítulo 15, versículo 16. Achadas as tuas palavras, logo as comi. E foram gozo para a minha alma e alegria para o meu coração. Palavra. Salmo, capítulo 1, a partir do versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Para todo propósito de vida existe um processo, e nesse processo existe o caminho. Jesus Cristo é o caminho. João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Tudo que é fora do caminho é falso. Tudo aquilo que é fora do caminho é fake news. Então nós temos que nos manter no caminho. Jesus é o caminho, a sua palavra, ela é o caminho. Presta bem atenção no que eu vou te falar. O Espírito Santo estava ministrando aqui no meu coração. Tudo que nós somos e nós temos, não vem de baixo, vem do alto. Êxodo capítulo 16. Moisés pegou as tábuas da lei aonde? No monte, no alto. O povo de Israel, quando estava no Egito, ele comia do fruto da terra, daquilo que saía da terra. Mas quando o povo foi retirado do Egito, ele comia o maná que vinha do Salmo 121, versículo 1 e 2. Eleva os meus olhos para os... De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que meus pés vacilem. É certo que não dorme, é certo que não dormita aquele que guarda Israel. Então o nosso socorro vem do alto. Números capítulo 9. O povo de Israel, quando estava andando no deserto, quem era o guia daquele povo? Era uma nuvem. A nuvem fica no... Tudo que vem para a minha vida e para a sua vida, vem do alto. Ele não vem de baixo, vem do alto. O meu coração tem que se abrir para as coisas que vêm do alto. Colossenses capítulo 3, versículo 2. Pensai nas coisas lá do alto. Filipenses capítulo 3, versículo 20. A nossa pátria está nos céus, do alto. A nossa vida é guiada pelo alto, a nossa salvação é dada pelo alto. Jesus, quando ele voltar, ele vai buscar a sua igreja, ele vem do alto. Deus botou isso no meu coração para estar ministrando aqui na sua vida, que a sua preocupação não tem que ser com as coisas da terra, tem que ser com as coisas do alto. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto à vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto à vez de vestir. Não é o corpo mais do que as vestes, e a vida mais do que o alimento? Observai as aves do campo, não semeiam, não colhem,
Contudo vos afirmo que o vosso Pai Celeste as sustenta. Qual de vós, por mais ansioso que esteja, possa acrescentar um côvado ao curso de suas vidas? Observar os lírios do campo, não tecem e não fiam? Contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais a vós outros, homens de pouca fé. Então por que direis entre vós, o que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios, aqueles que estão lá fora, são aqueles que se preocupam com todas essas coisas. Vós, porém, buscai em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e todas essas demais coisas vos serão acrescentadas. Se preocupe com as coisas do alto. Quando você se preocupa com as coisas do alto, do reino, Deus, Ele te patrocina. Jonas, quando pegou o barco para ir para Nínive, ele pegou o dinheiro do próprio bolso dele e pagou a passagem. Sabe o que eu aprendo com isso? Que quando eu faço as coisas da minha cabeça, eu pago a conta. Mas quando nós fazemos as coisas com instruções vindas do alto, quem paga a conta é Ele. É Ele que patrocina todas as coisas. Amém? Então vamos lá, vamos começar, que eu nem comecei ainda. Vamos lá, gente, vamos estar falando de propósito divino. Você entende que a sua vida tem um propósito? Você entende que você não está nessa terra aqui a turismo? Missão sem visão é turismo, hein? Então você veio aqui com um propósito, tá? Vamos lá. Qual a missão dessa matéria? Esqueci, eu dou aula lá em Caxias, não sei nem se vai ajudar a tirar alguém, né, pastora? Você falou, tem gente pedindo a carta de transferência, eu dou aula lá em Caxias. Brincadeira, fica aqui, hein? Fica aqui, ó, vê lá, hein? Qual a missão desta matéria? Ensinar meios, através da palavra de Deus, de entendermos qual é o nosso propósito. Proposta vem de homens, propósito vem do céu. Cargo quem dá é homem, ministério quem dá é Deus. Então você precisa entender e compreender que se você não crê naquilo que Deus colocou no seu coração, você vai estar passando aqui a turismo. Mateus capítulo 13, versículo 58. E não pôde Jesus fazer ali muitos milagres por causa da incredulidade deles, ou seja, não crê, a coisa não funciona. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Satanás cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeçam sobre eles a glória do Senhor. Hebreus capítulo 3, versículo 12. Tende cuidado, que não haja entre vós coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Versículo 19, não puderam entrar na terra prometida, por causa da incredulidade deles. Temos que entender, nós temos que compreender, nós temos que crer, que Deus ele tem um propósito na sua vida e na minha vida, e que dentro desse propósito existe um processo. Marcos capítulo 16, versículo 14, e Jesus censurou a incredulidade dos apóstolos. Versículo 14, 17, estes sinais seguirão aqueles que creem. Jesus não está colocando patente, Jesus não está colocando cargo, Jesus está falando que os sinais vão seguir aqueles que creem na sua palavra. Hebreus capítulo 11, versículo 3, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de sorte que o visível veio das coisas que não existem. Crença. Hebreus capítulo 11, versículo 1, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13, tendo porém o mesmo espírito da fé, eu criei, por isso eu falei, nós cremos, por isso nós confessamos. Temos que passar pela fase do entendimento, nós temos que entender, compreender e crer que Deus ele é poderoso para cumprir o propósito dele na minha vida e na sua vida. Nada é criado sem propósito. Qual é a função de uma cadeira? Ela não foi criada sem propósito. Qual é a função de uma cama? Ela não foi criada sem propósito. Qual é a função de uma caneta? Ela não foi criada sem propósito. De um caderno, de uma borracha. Tudo que você vê existe um propósito. Aí entra a pergunta: qual é o propósito de Deus para a sua vida? Se Deus criou uma caneta, um lápis, uma borracha, uma cama, uma cadeira, ou seja lá o que for, com um propósito, por que você acha que você está nessa vida aqui a passeio? Que você não tem um propósito na sua vida?
que acabou, que não tem mais como. Jeremias capítulo 18, versículo 1. Jeremias diz: ponte, desce à casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Eis que desci à casa do oleiro, e o oleiro foi entregue à sua obra sobre rodas. E eis que o vaso que o oleiro se lhe fazia das suas mãos se desmanchou. E então tornou o oleiro fazer um segundo vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel? Porque como vaso na mão do oleiro, assim vós sois nas minhas mãos. Não tem esse negócio de acabou. Só acaba, entendeu? O filme do Rocky Balboa, que ele fala, só acaba quando toca o último gongo. Não tem esse negócio de acabou. Deus tem um propósito na sua vida, e Ele está em pé no trono dele, esperando um posicionamento seu, para que Ele possa cumprir isso aí. Não é tarde. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Deus fez todas as coisas formosas no seu devido tempo. Se posicione que o tempo de Deus, o relógio de Deus, ele vai se ajustar ao relógio daqui da terra, e você vai cumprir o propósito dele. O que é o propósito de vida? Divino. Sentido da vida é aquilo que a gente sabe. É o que o pastor Elinho sempre diz. É aquele chip que está instalado dentro do teu coração. É aquele sonho que está ali dentro, mas muitas vezes você colocou ele de lado. Esse é o sentido da sua vida. Propósito é o sentido da vida sendo colocado em prática. Eu sei qual é o sentido da minha vida, mas eu preciso viver o propósito, que é o sentido colocado em prática. Eu sei o que é, agora eu tenho que colaborar para que isso possa acontecer. Você entende que a mente do fabricante é o manual? Você entende que para tudo que você tem a necessidade de realizar, você tem que consultar o manual? Você entende, se aqui quem tem carro sabe, ou quem tem moto, você está dirigindo, aquela lâmpadazinha do seu carro, da sua moto, ela acende. Caramba, que lâmpada é essa aqui que acendeu? Eu vou pegar o quê? Manual. Falta óleo, falta gasolina, falta fluido de freio. Tem que perceber qual é a luz que está acendendo na tua vida, para você pegar um manual e saber o que você precisa fazer. Sendo que dentro desse propósito existe um processo. O processo é o caminho pelo qual Deus vai te levar a um propósito. Mas o processo, muitas vezes, ele não é revelado por Deus. Por quê? Porque se ele revelar, a gente para. Davi, vou te chamar para ser rei de Israel. Davi lutou com um urso, que levou ele a lutar com um leão, que levou ele a lutar com Golias, que levou ele a lutar contra Saul, que levou ele até o reino. Se Deus chegasse para Davi: olha só, Davi, para você ser rei de Israel, você vai ter que lutar primeiro com um leão, depois você vai ter que lutar com um urso também, depois você vai ter que lutar com Golias, um homem de quase 3 metros de altura, depois você vai ficar frente a frente com o atual rei de Israel, e o atual rei de Israel vai te preparar para o trono. Você acha que ele aceitaria? José, olha só, você vai ser governador do Egito, mas preste atenção. José teve um sonho. 11 estrelas, o sol e a lua se curvarão diante de ti. Josué saiu contando para os irmãos, mas Deus não contou para ele que ele seria rejeitado. Deus não contou para ele que ele seria lançado numa cisterna. Deus não falou para ele que ele seria vendido pelos irmãos. Deus não falou para ele que o padeiro iriam trair ele dentro da prisão, iriam se esquecer dele. Deus não falou para ele que a mulher de Potifar ia cobiçar ele. Deus não revela processos, mas é necessário que você passe por eles. Quanto maior o processo, maior é o propósito. Está pesado, maior é o propósito. Henrique, o negócio está difícil, maior é o propósito. Não para no meio do caminho. Você tem um GPS divino, você tem um orientador. Salmo capítulo 32, versículo 8: instruir-te-ei, te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselhos. Isaías capítulo 30, versículo 21: quando te desviares para a direita, quando te desviares para a esquerda, por detrás de ti virá uma voz dizendo: este é o caminho, andai por ele. Você não está só, nós não estamos sós, nós temos um GPS divino do alto. É necessário que nós venhamos passar pelo processo.
Eu quero estudar e quero ser dentista. Passarás 5 anos na faculdade. Quero ser médica, passará 6 anos, 7, 8 anos. Quero ser psicólogo, vai passar 5 anos. Quero ser administrador, passarás 4 anos. É necessário passar pelo processo. Não tem jeito, porque o processo te prepara para o propósito. Jeremias 29:11, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me buscareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. E serei achado de vós do Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Não diga, Jeremias, que tu passas de uma criança, pois eu escolhi você do ventre da tua mãe e te constituí profeta às nações. Desde o ventre da mãe de Jeremias, Deus já tinha escolhido Jeremias. Você acha que com você é diferente? Minha mãe tentou me abortar 3 vezes. 3 vezes. Mas Deus tinha um propósito. Na primeira vez, não falo isso, eu não tenho raiva dela, nem nada disso não, tá, gente? Tenho um bom relacionamento com a minha mãe e tudo. Na primeira vez, bateu lá, deu um problema lá no maquinário, minha mãe foi embora. Na segunda vez, a polícia bateu, ela fugiu. Na terceira vez, ela escutou uma voz no ouvido dela falando, sai daí, aí não é o seu lugar. E eu estou aqui hoje. Deus tem um propósito. Deus tem um propósito e Ele vai cumprir. Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se nada é criado sem propósito, qual é o seu propósito? Quando Deus criou o homem, Deus claramente mostrou a essência do seu propósito. 2 Coríntios 3:18, visto como espelho, vemos a glória do Senhor e nós somos transformados de glória em glória à imagem de Cristo. Primeiro propósito da nossa vida, ser a imagem daquele que nos criou. Ser a imagem dele. Frutificar aquilo que vem dele, que não vem de nós. Gálatas 5:22. Não, João capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que estiver em mim e eu nele, esse dará muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Gálatas 5:22. Porque o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, bondade, fidelidade, benignidade, mansidão e domínio próprio. Marcas de Cristo. Ser igual a Jesus. João capítulo 15, versículo 7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedirei o que quiser, e vos será feito. Vocês estão para passar por uma nova fase da vida de vocês. Para que a nova fase aconteça, coisas da antigas deverão ficar para trás. Ageu capítulo 2, versículo 4. Sê forte, Zorobabel. Sê forte, Josué, filho de Josadac, tu e todo o povo que está convosco. Minha é a prata e meu é o ouro. A glória desta última casa será maior do que a primeira. Templo novo, vida nova. Se aqui está sendo promovido, quem tiver nesse trabalho será promovido também. Minha é a prata, meu é o ouro, assim diz o desejado de todas as nações. Se aqui está sendo promovido, seu altar está sendo promovido, aqui, as ovelhas que estão debaixo desse altar serão promovidas também. É se agarrar a essa visão. Efésios capítulo 3, Isaías 55, versículo 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos são os vossos caminhos, diz o Senhor. Assim como os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Toda palavra que sair dos meus lábios não voltará para mim vazia. Os pensamentos do Senhor são mais altos. Assim como descem a chuva e a neve, para lá não tornam, sem primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao que planta e pão ao que come, assim a palavra que sair dos meus lábios não voltará para mim vazia. Efésios capítulo 3, versículo 20. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais
segundo aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Pensa em algo para a tua vida que, Senhor, é isso. Deus te responde, eu tenho infinitamente mais. Ah, Senhor, é uma casa, eu tenho infinitamente mais. Ah, é o trabalho, eu tenho infinitamente mais. É um ministério, eu tenho infinitamente mais. Deus tem infinitamente mais para a sua vida, mais do que você pensa ou mais daquilo que você imagina. Mas você tem que crer no propósito. Não existe plano B. Plano B você sobrevive, plano A você vive. Se partir para plano B, não vai ver a boa mão do Senhor sobre a sua vida. Você vai ver a misericórdia, mas você não vai ver a bênção. O povo de Israel andou no Egito durante os 40 anos. O maná caía do céu. Bênção ou misericórdia? Misericórdia. Por quê? Porque o maná era contado. A bênção, ela extrapola. A bênção é ao ponto de a gente abençoar outras pessoas. A misericórdia não, é contado, só dá para mim, mas para ninguém. Qual era a orientação de Deus? Você vai pegar o maná, mas você não pega para amanhã. Misericórdia. Quando Deus entra com aquele povo na terra prometida, o que tem? Abundância. Altar novo, vida nova. Deus trabalha sempre com o novo. Antigo Testamento e novo, velha criatura e nova, antiga aliança e nova. Apocalipse capítulo 22, versículo 4. Eis que faço nova todas as coisas. Novo. Deus trabalha sempre com o novo. Amém? Vamos lá. Então esse propósito mais amplo só pode ser verdadeiramente encontrado na mente do Criador. O nível do teu secreto, palavra do ano, na Academia da Fé, nível do teu secreto, vai te dar o nível de segredos que Deus irá te revelar. Quanto mais você tiver tempo no teu secreto, maiores serão as revelações que Deus vai te dar para a tua vida. Jeremias 33, versículo 3, eu falo que é o telefone de Deus, é o WhatsApp de Deus. Invoca-me e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e profundas que tu ainda não sabes. Esse é o número de Deus. Quer falar com Ele? Invoca, espera, Ele vai te responder. Nós não servimos a um Deus mudo, hein, gente? Não preciso nem falar isso, hein? Mas estou ratificando. 1 Samuel capítulo 23. E Davi consultou o Senhor e este lhe respondeu. 1 Samuel capítulo 30. Davi consultou o Senhor e este lhe respondeu. 2 Samuel capítulo 2. Davi consultou o Senhor e este lhe respondeu. 2 Samuel capítulo 5. Davi consultou o Senhor e este lhe respondeu. A igreja, quando consulta, ela também tem resposta. E isso não é só na antiga aliança, é melhor ainda na nova aliança. Romanos capítulo 8, versículo 14. Todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de... Então o que acontece de forma sutil em nossas vidas para que deixemos de lado esse propósito? Não confunda a proposta com o propósito. Cuidado. Cuidado com as propostas aí fora. Cuidado para você não ser confundido com o propósito de Deus. Toda proposta que é feita lá fora, que te tira daqui de dentro, não é propósito, é proposta. Cuidado. Ah, mas é muito bom. O diabo também sabe dar coisas boas. O diabo também sabe. Ele sabe também tirar as pessoas do caminho com coisas boas. Que humanamente são coisas legais, são boas, um bom trabalho e tal. Mas se te tirar daqui, meu irmão, já não é mais propósito, é proposta. Toma cuidado. Existem propostas que aparecem, botei ali errado, que parecem maquiadas de propósito. Então toma cuidado. Nem tudo aquilo que é propósito, nem tudo aquilo que é proposta, é propósito. Pode ter uma maquiagem no meio disso aí. Pode ter uma relação aí, de repente, de santidade, que pode ser que não seja verdade. Ninguém começa no propósito, e sim no processo. E ninguém nasce árvore. A árvore não nasce árvore. Para ter essas árvores todas aqui em volta, um dia elas foram? Semente. Então ninguém nunca vai começar no propósito. Você sempre vai começar no processo, na semente. Marcos capítulo 4 vai falar sobre semente. Vai falar sobre ouvir.
Marcos capítulo 4, o semeador saiu a semear. Primeiro terreno, à beira do caminho, ouvindo, pois. Segundo terreno, espinhos, ouvindo, pois. Terceiro terreno, solo rochoso, ouvindo, pois. Nenhum dos solos deu a frutificação. Terceiro solo, quarto solo, caindo, pois, uma boa terra. Fala assim, é o meu coração. É o meu coração. Caindo, pois, em boa terra, uma única semente lançada, ela frutificou a 30, 60 e a 100 por um. A questão não é a semente, é o solo. O segredo não está na semente. O segredo vai estar sempre no solo. Se você pegar uma semente e colocar dentro de uma garrafa dessa aqui, vazia, você vai olhar ali tempos depois, a semente vai continuar aqui dentro. Vai acontecer alguma coisa com ela? E quando você joga ela no solo? Então o segredo não está na semente, o segredo está no solo no qual ela é depositada. José, quando foi jogado numa cisterna, esqueceram de avisar que ele era semente, que frutificou ao ponto de ser um governador. Não se preocupa se estão te enterrando, tu é semente. Mas Henrique, estão me enterrando, estão me colocando lá no trabalho. Você é semente, vai chegar uma hora que você vai dar o devido crescimento e você vai vivenciar esse propósito de Deus na sua vida. Não esqueça nunca, você é uma semente. Se estiver ali no terreno certo, você vai dar o devido crescimento. Então ninguém começa no propósito, gente. A gente começa no processo. Cuidado, não tente ser o que você não é. O propósito que Deus tem para a sua vida é para a sua vida. Temos referências, temos pessoas nos quais a gente se baseia, que a gente olha, a gente admira, mas o que Deus tem para a tua vida é para a tua vida, não é para o irmão que está do teu lado, nem para fulano estar, mas eu queria tanto ser. Não, Deus fez você do jeitinho que você é, e Ele vai te usar do jeitinho que você é. Jacó, nasceu Jacó, mas queria ser Esaú, mas Deus queria que ele fosse Israel. Não tente ser aquilo que você não foi chamado para ser. Isso aí, cara, paralisa chamados. Isso aí enterra talentos. Querer ser aquilo que você não é. Jacó, nasceu Jacó. É igual o nome, ó. Eu nasci Carlos Henrique, foi um nome que a minha mãe me deu. Mas às vezes eu quero ser uma outra pessoa. Mas Deus tem um nome certo para a minha vida. Aquilo que Ele me chamou. Amém? O mundo, às vezes, nos categoriza, nos colocam aí numa redoma e diz que nós somos isso e isso e aquilo. Isso para mim não importa, me importa o que Ele fala. Não esqueça, alto. A visão vem do alto, a lei vem do alto, o socorro vem do alto, o mantimento vem do alto. O pensamento tem que ser do alto, a nossa pátria vai ser do alto. Aquele que nos guia, um dia voltará do alto. Amém? Vamos lá. Olha só, tem uma coisa muito interessante que eu passo. Hoje em dia a gente está muito na era da questão do coach, daquela questão toda, que você tem que se conhecer, que não sei o quê, vem com aquelas fórmulas mágicas de 3 meses, de 2 meses. Vou dizer uma coisa para vocês, o Evangelho, ele é superior a tudo isso, tá? 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1, fala assim, ó, eis que vos passo a mostrar um caminho sobremodo excelente. Ou seja, o Evangelho de Cristo, ele é o caminho sobremodo excelente sobre qualquer outra teoria. Eu sou psicólogo, mas eu não curo ninguém. Eu tenho condições de mudar pessoas, mas eu não transformo pessoas. O único que pode trazer transformação na vida das pessoas se chama Espírito Santo de Deus. É o único. Eu sou uma muleta para a vida das pessoas, mas eu não sou a cura para elas. Eu posso injetar a cura no atendimento através da palavra, mas a minha profissão, ela não vai trazer cura. Ela traz um equilíbrio, uma estabilidade, mas ela não traz cura. O único que pode curar, ó, é Ele. Romanos 11:33, ó a profundidade da riqueza, como da sabedoria, como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutável são os seus planos. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que Ele venha instruir? Quem deu primeiro a Ele para que Ele venha restituir? Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele a honra e a glória eternamente. Amém. Vamos lá, então
Se hoje nós pensamos do jeito que nós pensamos, é porque os gregos pensaram antes de nós. Foi um filósofo chamado Tales de Mileto que falou isso. Pensamento grego: eu sou um ser inteligente capaz de resolver meus próprios problemas. Palavra de Deus: Deus deixou receitas práticas em sua palavra e eu somente preciso conhecer essas receitas e colocá-las em prática e Ele resolve todos os meus problemas. Você pode ser a pessoa mais inteligente, mas se você pegar a receita que está nesse livro, você pode ter certeza que o problema vai ser solucionado 100%. Romanos 12:2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, todo tipo de problema que você tem, o manual tem uma receita. Eu quero fazer um bolo, existe uma receita. Eu quero fazer, sei lá, para tudo existe uma receita. Eu quero fazer uma feijoada, tem receita. Eu quero fazer um churrasco, tem receita. Eu quero fazer, sei lá, macarronese, tem uma receita. Para problemas e situações que nós passamos na nossa vida, existe uma receita que está aqui. Por isso a necessidade de nós... Você entende que a Bíblia é dividida de Antigo e Novo Testamento? Antigo e Novo? Se tem testamento, tem quem são os herdeiros? Quem? Só meia dúzia só de herdeiro? Tá. Mas para você conhecer a herança, você vai ter que ler Se não ler o testamento, não vai saber qual é a sua. Aí, ó. Nem vou desenhar. Já foi bem claro, né? Não tem jeito, vai ter que meditar na palavra. Para você saber quais são as heranças que Cristo Jesus deixou para cada um de nós. E tomar posse de cada uma delas. E no tempo perfeito, isso vai acontecer. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Vindo Jesus, pois, na plenitude do tempo, no tempo perfeito. João capítulo 7, versículo 30. Ainda não é chegada a hora do Filho do Homem. João capítulo 2, versículo 4. Mulher, ainda não é a minha hora. João 12, versículo 23. É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Tudo tem um tempo. Apocalipse capítulo 9, versículo 5. Versículo 15. E foi soltos 4 anjos presos junto ao rio Eufrates. Naquele dia, hora, mês e ano. Deus é um Deus de hora exata. Ele não atrasa. João capítulo 11, Maria chega para Jesus e fala: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão Lázaro não teria morrido. Jesus chegou na hora certa. Mas Lázaro estava morto. Não, Jesus chegou na hora certa. Ou seja, sonhos que muitas vezes estão no seu coração, que você acha que morreu, Jesus chega na hora certa. Para ele não tem morte. Ele tem as chaves da morte, do inferno. É ele que faz ressuscitar. Tudo acontece num tempo certo. O tempo de Deus, ele se faz a partir do momento que eu me coloco dentro do tempo dele. Se eu me encaixo no tempo de Deus, o relógio anda. Se eu saio, o tempo para. É necessário que nós estejamos dentro desse relógio divino, para que o propósito de Deus, ele seja realizado nas nossas vidas. Mentalidade grega, pensamento grego, autoconhecimento. Eu preciso me conhecer. Gente, o que eu estou falando aqui não é errado. Eu só estou falando que a Bíblia era superior, ok? Não é errado, mas a Bíblia é superior a isso. Eu posso te dar um paliativo, mas não, eu quero te dar cura. Amém? Então, olha lá, autoconhecimento, eu preciso me conhecer. Pensamento judaico-cristão. Busco conhecer a Deus e Ele me revela verdadeiramente quem eu sou e qual é o meu propósito. Quem conhece mais você e eu do que aquele que me criou e te criou? Então, às vezes, as pessoas até me procuram para assim: Henrique, eu preciso saber, estou perdido, eu não sei o que vai ser da minha vida. Como profissional, eu vou atender aquela pessoa, se for cristão, eu vou orientar também dentro da palavra. Mas, gente, a maneira verdadeira é a gente buscar aquele que nos criou. Isaías capítulo 46, versículo 9 e 10. Lembrai-vos das coisas passadas, que eu sou Deus e não há outro. Não há outro semelhante a mim, que anuncio as coisas que ainda não aconteceram
e as coisas que ainda não sucederam, e digo: o meu conselho permanecerá de pé e farei toda a minha vontade. Deus é o Deus de ontem, hoje e será para sempre. Ele já sabe de tudo. Quem melhor do que esse que nós temos essa oportunidade de consultar e falar: Senhor, o que tu quer para a minha vida? Qual é o teu propósito para a minha vida? Amém? Então, quem pode conhecer, né, mais a criatura do que o Criador, do que o seu próprio Criador? Mentalidade grega, obediência, porém questionadora. Né? Jesus ele veio numa época que tinha muita filosofia. Então, assim, eu obedeço, mas eu obedeço questionando. Isso aí, quero saber por que eu estou fazendo isso. Pensamento judaico-cristão, obediência sem questionamento. Por quê? Porque para o judeu e para o cristianismo não existe questionamento nas obediências daquilo que está escrito. Se está escrito, eu faço. O judeu ele tem muita dificuldade em entender essa questão de teoria e prática. A gente divide isso. Teoricamente sim. Na prática, vamos ver. O judeu ele tem assim, é isso. Ponto. Não tem outra coisa. Teoria e prática não se separam. Elas andam juntas. Não existe teoria, existe a prática. Então, qual é o padrão de Deus? Obediência e fidelidade. Obediência e fidelidade. Obediência e fidelidade é fazer muitas vezes aquilo que eu não quero, mas fazer com excelência. Eu não quero fazer, mas vou fazer com excelência. Eu não entendo, mas eu vou realizar e vou realizar com excelência. Acho que eu vi que ia repetir ali, mas tudo bem. Vamos lá. Teoria e prática são coisas diferentes. Teoria e prática são uma única entidade. Não há separação. Por isso Jesus falou sobre prática em toda a sua jornada. Por que Jesus revela prática toda hora? Porque sem prática você não consegue vivenciar o propósito. Mateus capítulo 7, versículo 24. Todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica será considerado um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram os rios, bateram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela não caiu porque ela estava firmada sobre a rocha. Todo aquele que ouve as minhas palavras, mas não as põe por prática, a quem compará-lo-ei? Compará-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a areia. Vieram os rios, bateram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua ruína. Lucas, capítulo 6, versículo 46. Por que me chamais de Senhor, Senhor, se não fazei aquilo que eu vos mando? Lucas, capítulo 11, versículo 27. Lucas 11, 27. Senhor, bem-aventurado aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Jesus responde: antes bem-aventurados são aqueles que ouvem as minhas palavras e as guardam. Lucas capítulo 8, a partir do versículo 20. Senhor, tua mãe e teus irmãos estão aí fora, querem te ver. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos, senão aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam? Tiago, capítulo 1, versículo 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. 1 de João, capítulo 2, versículo 6. Aquele que diz estar nele também deve andar como ele andou. 1 de João, capítulo 2, versículo 4. Aquele que diz que o ama e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e a palavra não está nele. Prática. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 21. Se atentamente os ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje vos ordeno, o Senhor teu Deus te abençoará sobre todas as nações da terra. Se ouvirdes, pois, ouvir a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e alcançarão sobre ti todas essas bênçãos. Eu não corro atrás delas, são elas que correm atrás de mim. Não existe vida de cristão que corre atrás de bênção. A vida do cristão é elas chaparem nas tuas costas. Apocalipse, capítulo 2, versículos 7, 11, 17 e 29. Capítulo 3, versículos 6, 13 e 22. Marcos 4, 9, Mateus 13, 9, Apocalipse 13, 9. Nem precisa anotar tudo. Uma só já era o suficiente. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Tudo a mesma coisa. Todos os versículos falam a mesma coisa. Se ele falasse uma única vez, seria importante? Mas ele falou quantas vezes?
perdi aqui, sei lá, 9, 10 aqui que eu sei. Então é extremamente importante aquilo que eu ouço. E aramista aí, irmão? Veja. Seu irmãozão eu, cara. Esse cara aqui é uma benção. Ouvir. Temos que tomar cuidado com aquilo que a gente põe para dentro dos nossos ouvidos. Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir. Temos que ter cuidado, então, com aquilo que a gente ouve. Vamos lá. Por isso, vemos que a Bíblia é recheada de prática. Citei Deuteronômio capítulo 28, versículo 1, como exemplo do Antigo Testamento, como forma de mandamento. Mas sendo que o Novo Testamento tem uma atualização disso aí. Romanos capítulo 1, versículo 5, vai falar assim: a obediência por meio da fé. Romanos capítulo 6, versículo 17, vai falar a obediência de coração. Eu não obedeço mais porque me mandam. Eu obedeço porque eu creio e eu obedeço porque eu amo. Se é por fé é porque eu creio. Se é de coração é porque eu altera totalmente. Não é mais um mandamento, você tem que fazer. Agora você faz porque você crê. Você faz porque você ama. Vem a pergunta: como acharmos o propósito das nossas vidas? Querer por livre e espontânea vontade fazer parte do plano do Criador. Primeira coisa, se tornar nova criatura. Não tem como você entrar nesse processo se você não se tornar uma nova criatura. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Aqueles que estão em Cristo Jesus, nova, as coisas velhas se passaram e tudo se fez nova criatura. É necessário, não adianta, gente, nós não temos como pegar Deus e encaixar na nossa rotina. Nós nos encaixamos a esse livro. Não tem como alterar. O processo é ser nova criatura. Não tem como. Conversão, mudança de mentalidade, nova criatura. Poxa, Henrique, quer dizer então que se eu me tornar nova criatura, todas essas coisas vão acontecer de uma hora para outra? Não, você já tem o chip instalado dentro de você e conforme o passar do tempo, você vai se aperfeiçoando. Você vai se... Todo mundo aqui tem celular. De tempo em tempo, o que acontece com o celular? Ele atua, você vai atualizando também de tempos em tempos. Quanto mais você colocar a palavra para dentro de você, mais você vai ser atualizado. Coisas que você fazia anteriormente, você não vai fazer mais. Não porque você não quer, é porque você não sente mais o desejo. Foi embora. Foi embora, você não fez força. Não se luta contra pecado. Se você está lutando contra pecado, você está errado. Não se luta contra pecado. Você deixa aquele que te criou lutar por você. Isaías 64, versículo 4. Porque desde a antiguidade não se viu com os olhos, nem se percebeu, nem se ouviu com os ouvidos um Deus além de ti, que trabalha por aqueles que nele... Então, se eu espero no Senhor, quem é que trabalha? Eu me posiciono no que está escrito e Ele trabalha ao meu favor. 2 Crônicas, capítulo 20, a partir do versículo 20. Crede nos vossos profetas e prosperarei. Crede nos vossos guias, os vossos pastores, e estareis seguros. Crede no vosso Deus e estareis seguros. Nessa peleja, não tereis que pelejar. Josafá, o que fala? Deus começa a dar as orientações. Josafá, pega a galera do louvor, imagine. Brasil sai à guerra com algum outro país. Aí Deus vai lá, vamos botar o Luiz. Que o Luiz Josafá era o representante ali do reino, né? Luiz é o representante aqui dessa igreja. Fala, Eduardo, turma, a guerra vai começar. Vocês vão na frente. Doideira, né? Doideira humana. Mas para Deus era o certo. Deus não age da forma que a gente tem que achar que Ele tem que agir. Milagre não se explica, milagre se vive. Êxodo capítulo 4, a partir do versículo 3, Deus fala assim, o que você tem na sua mão, Moisés? Um cajado, joga no chão. O cajado vai lá e se transforma em... Ele vai lá e fala assim, agora pega a serpente pela... Serpente se pega pela cauda? Ué, mas Deus mandou pegar pela... A estratégia vem de quem? Vem de você ou dele? Lucas capítulo 5 ou capítulo 4.
Lucas capítulo 5, versículo 4, ou capítulo 4, capítulo 5, versículo 4. A pesca maravilhosa. Os discípulos saíram a pescar, não pegaram nada. Chega no dia seguinte, Jesus entra no barco. Pega a rede e joga de largo. Senhor, nós não pegamos nada a noite inteira. O Pedro era pescador profissional, gente. É a mesma coisa um leigo chegar para você e querer te ensinar o teu trabalho. Joga a rede, Pedro. Ele falou, Senhor, segundo a tua, jogarei as redes. Quando ele joga a rede, o que acontece? O barco quase vira a pique. Porque a estratégia não tem que vir da gente, a estratégia dele. Amém? Isso aí, ó, Deus está falando, não esquece disso não. Depois não reclama, o Henrique veio aqui e nem leu a Bíblia. Vamos lá. Desenvolver esse plano em nossas vidas. Vamos lá. Precisamos colaborar, gente, para o desenvolvimento desse plano. Você entende que Deus ele te mostra um plano, mas você precisa desenvolver ele? Você desenvolve de acordo com o manual? Filipenses 1,6, estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vossas vidas há de completá-la até o dia de Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo 12 e 13, porque é Ele quem efetua em vós tanto querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Desenvolvei, pois, a vossa salvação. Desenvolvimento, colaboração, posicionamento. Eu me posiciono naquilo que está escrito. Esse é o desenvolvimento e a colaboração que você vai dar dentro desse propósito. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 23. Tito, meu amigo fiel colaborador. Filipenses 2:25, Epafrodito, amigo fiel colaborador. Temos que colaborar com essa obra. A colaboração é o posicionamento que eu tomo. 3, se relacionar com Deus na pessoa de Cristo, Jesus, através do Espírito Santo. Como? Buscando direção, orando, meditando, buscando direção. Jeremias 10:23. Eu sei, Senhor, que não compete ao homem guiar o seu caminho, nem aquele que caminha dirigir os seus passos. Direção. Vou repetir. Salmo 32:8. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir, e sob as minhas vistas te darei conselhos. Isaías capítulo 30, versículo 21, estou repetindo, falei lá atrás. Quando te desviares para a esquerda, quando te desviares para a direita, por detrás de ti virá uma voz dizendo, esse é o caminho, andai por ele. Romanos capítulo 8, versículo 14, todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de guia, não tem como ouvir. A gente busca 1 Samuel 23, Davi consultou o Senhor e este lhe respondeu. 1 Samuel 30, Davi consultou o Senhor e este lhe respondeu. Se nós consultarmos, gente, ele responde. Quanto tempo? Não sei. Daniel ficou 21 dias e ele foi respondido. O tempo que vai ser na sua vida eu não sei, mas eu sei de uma coisa, ele responde. Amém? Orando, Daniel capítulo 6, versículo 10, Daniel ele só era governador do maior império do mundo da época, mas ele separava 3 vezes ao dia para estar orando ao Senhor. Daniel não tinha nada para fazer, né? Separava só 3 vezes. Quanto tempo a gente tem separado para orar, gente? Quanto tempo? Daniel não fazia nada, ele não devia dar nada para fazer, ele só era vice do maior império do planeta, não devia nada. Mas ele separava 3 momentos para estar ali no secreto junto com o Senhor. Ele passou por todos os reinados. Nabucodonosor, Dário, Medo, Ciro. Passou por todos esses reinados. Por quê? Ele buscava. Mateus 21, 22. Tudo, pois, que pedires oração, recebereis. 1 João 5,14. Esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a
sua vontade, Ele nos ouve. João 15, versículo 7, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedirei o que quiser e vos será feito. Oração. Marcos capítulo 11, versículo 23. Se disserdes a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, assim se fará. Tudo aquilo que pedirdes em oração, crendo que já, assim será convosco. Você. Tudo aquilo que você pedir, crendo que você já recebeu, está feito. Carimbado, é teu. Oração. Não tem jeito. Quem tem propósito, gente, acorda 1 hora mais cedo e dorme 1 hora mais tarde. Se tiver que acordar 1 hora mais cedo, vai acordar. Se tiver que dormir 1 hora mais tarde para encaixar ali a sua intimidade com Deus, se prepara. Amém? Vamos lá. Meditando na palavra. Não tem como. Não tem como, gente. Falei de herança, né? Falei de testamento. Não tem como você conhecer o testamento se você não meditar. Daniel, capítulo 9, versículo 2. Eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que deveriam durar as assolações de Jerusalém, segundo Deus tinha dito para o profeta Jeremias, eram de 70 anos. Daniel, ele só soube porque ele leu. Porque ele leu. Meditou. Tem coisas que a gente só vai saber na nossa vida se a gente meditar. Ler, inferir, analisar, refletir. Salmo capítulo 1, versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Josué, capítulo 1, versículo 8 e 9. Não cesse de falar do livro dessa lei, antes medita nele dia e... Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, ao ponto de dividir a alma do espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os propósitos do nosso coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Esse livro é um livro vivo. Ele tem vida, ele não é um livro normal. Sabe? A gente faz aí a propaganda da Escola Atos e tudo, para você pegar ali os livros. Cara, os livros são uma bênção, mas nenhum dos autores está ali do teu lado. Agora, quando você abre esse livro, ele senta ali do teu ladinho e começa a te explicar tudo. Salmo 119, versículo 71. Foi-me bom ter passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. Para mim vale mais as palavras dos teus lábios do que milhares de ouro e de prata. Salmo 119, versículo 145. Os meus olhos se antecipam às vigílias noturnas para que medite nos teus mandamentos. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua e luz para os meus. Salmo 119, versículo 96. Tenho visto que toda a perfeição tem seu limite. Todavia, Senhor, o teu mandamento é ilimitado. Quanto amo a tua lei, ela é a minha meditação todos os dias. Os teus mandamentos me fazem mais sábios que os meus inimigos, porque os teus mandamentos estão sempre comigo. Sou mais prudente que os meus professores, porque guardo os teus preceitos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus testemunhos. Salmo 119, versículo 45 ou 49. Esse eu vou ter que abrir com vocês. Esse eu esqueci. 49. Lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, no qual tem me feito esperar. O que me consola na minha angústia é isso, que a tua palavra me vivifica. Lembra-te da promessa, Senhor, que tu fizeste ao teu servo, no qual tem me feito esperar. Gente, eu estou nessa também. Senhor, lembra da promessa que tu fizeste a mim, no qual tem me feito esperar. O que me consola na minha angústia é isso, que a tua palavra me vivifica.
João 17, versículo 17. Santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Palavra, gente, não tem como. A gente precisa meditar nesse livro, não tem jeito. Confessando a palavra de Deus. Você entende que tudo que você crê, você precisa colocar para fora? Você não tem que guardar para você, mas você tem que expor isso aí. Você tem que dar ordem. Você já reparou que na palavra de Deus, Jesus não orava por ninguém? Ele dava ordem, porque ele orava antes. Marcos 1,36, Jesus saía para orar nos montes. Quando ele voltava, ele dava ordem: paralítico, anda, leproso, ser limpo. Pode ler lá depois. Pode ler. Marcos capítulo 5, versículo 36. Vamos lá. Lucas capítulo 9, versículo 28. Jesus saiu para orar com Pedro, João e Tiago. Quando ele chegou lá, no topo do monte, ele teve uma experiência da transfiguração. Marcos capítulo 6, versículo 36 e 46. Jesus subiu ao monte para orar. Quando ele voltou, as pessoas que tocavam nele eram curadas. Começa a se santificar para você ver. Começa a buscar antes do que você está pretendendo fazer, o que você quer orar por alguém para curar. Começa a se separar para você ver o que vai acontecer contigo. É capaz de você chegar perto da pessoa, a enfermidade correr. Você não vai precisar nem falar nada. Jesus não orava para curar, ele se enchia antes. Quando ele descia, ele já estava pronto para a batalha. Ele só dava ordem: paralítico anda, leproso, pode ficar limpo. Ele só dava ordem. Jesus, quando foi orar para escolher os seus discípulos, ele foi para o monte. Quando ele voltou com o nome dos 12. Decisões que você precisa tomar na sua vida, não faça sem antes você se consagrar. Jesus, para escolher os 12, ele se consagrou para depois escolher. Decisões são tomadas, primeiro a gente se consagra, depois a gente vai lá e efetua. Amém? Salmo 2,8, pede-me, me dar-te-ei as nações por herança, as extremidades da terra por tua possessão. Provérbios 18:21, a morte e a vida estão no poder da língua, aquele que bem utiliza come do seu fruto. O que você tem falado? O que você tem colocado para fora dentro da tua casa? Vai comer do fruto, do que você está falando. Ai, muda. Eu não nego, presta atenção nisso, hein? Eu não nego a minha realidade, mas eu coloco para fora algo que é maior do que ela. Filipenses 2, versículo 5. Tem de vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, tornando-se servo e sendo reconhecido em figura humana. E ele foi obediente. Ele sofreu e foi obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou sobremaneira, que deu a ele o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu não sei qual é a situação que você passa, mas você vai orar no nome que está acima de todo nome, e uma hora aquela situação vai ter que se curvar. Vai se curvar. Você não está orando no nome de qualquer um. Você está orando no nome que está acima de todo nome e vai se curvar. Não tem papo, não tem assunto. Exerça a sua fé. Coloque a sua fé em prática. A fé, ela funciona da seguinte forma. Romanos 12, versículo 3. Eu me converto em Cristo Jesus. Deus, ele distribui uma medida de fé para cada um de nós. Para essa medida ganhar uma resistência maior, Romanos 10, 17, a fé vem pelo e ouvir a palavra de Deus pela pregação da palavra de Cristo. Quanto mais eu me separo, mais a minha fé ela vai criando uma resistência maior. 1 Pedro 5, 9, resistis firmes na fé, certo que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada pela face da terra. Resistência. Fé é uma resistência. Por que Pedro afundou no mar da Galileia? Porque ele começou com uma resistência, ele olhou para os lados, a resistência ficou menor e ele começou a naufragar. Homem de pouca resistência, por que você duvidou? A partir do momento que você recebe uma palavra, meu irmão, não olha para o lado, olha para a palavra.
Pedro, quando recebeu a palavra, Senhor, se é tu mesmo que está aí, faça que eu ande sobre as águas. Jesus falou, vem, palavra. Pedro começou a caminhar sobre as águas. Olhando, pois, para a força do mar e para a fúria do vento, ele começou a... Homem de pouca fé, por que você duvidou? Quando você recebe uma palavra, não olhe para o lado e não olhe para o outro. Olhe para aquele que te deu a palavra. Amém? Vamos lá, finalizando. Queria chamar os irmãos de louvor aqui. O propósito de Deus é perfeito, mas Ele conta com a nossa participação nesse processo. Como eu já falei, né, vou repetir. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Aquele que começou a boa obra em vossas vidas, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 2, versículo 12 e 13. Desenvolvei, pois, a vossa fé. 2 Coríntios 8, versículo 23. Tito, meu amigo, fiel colaborador. Tito era um colaborador. Ele colaborava com Paulo, logo também colaboramos com ele. Amém? Fique de pé no seu lugar, vamos orar. Queria que você fizesse desse louvor que vai ser tocado agora uma oração, tá? Deus não te trouxe aqui à toa hoje. Tá? Deus, Ele não te trouxe aqui à toa. Isaías, capítulo 49, versículo 14. Mas Sião diz, o Senhor se esqueceu de mim, o Senhor me desamparou. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do fruto do seu ventre? Ainda que ela viesse a esquecer dele, eu, todavia, não me esqueci de ti. Deus não se esqueceu de você. Deus te trouxe aqui para renovar o seu propósito. Amém? Deus abençoe vocês, gente. Muito obrigado. Tá? Vou chamar aqui a pastora. Eu queria que vocês